Leandro Rezende está aqui com a gente, 2 minutinhos para as 10 horas da manhã. O embaixador brasileiro na Jordânia disse que o mundo não pode viver um novo êxodo em massa de palestinos, porque as pessoas têm de fugir para algum lugar. Sim. Mas aí vão fugir para onde? Ou elas se acampam dentro do próprio território de Gaza, ou elas começam a procurar uma maneira de recomeçar suas vidas em outros países. O diplomata com quem o Leandro conversou chamou a atenção para o possível crescimento de refugiados em meio a esse conflito. Quais informações ele passou para você, Leandro? Bem-vindo. Elisa, bom dia para você, para todo mundo dia. que está com a gente aqui no Live CNN. Essa é uma dimensão, né, desse conflito que muitas vezes ela passa ao largo, porque obviamente a gente está falando de vidas que estão sendo perdidas, mas existe o médio prazo e o longo prazo desse conflito. Há esse componente muito preocupante nesse conflito entre o Israel e o Hamas lá na faixa de Gaza, né? Quando a gente observa, né, o que tá acontecendo lá na faixa de Gaza, é bastante nítido que a questão dos refugiados ela é um dos temas que mais que preocupam, né? Esse grande contingente de pessoas que saíram das suas casas que pode se tornar definitivamente refugiada. E na avaliação do embaixador do Brasil na Jordânia, o Márcio Fagundes do Nascimento, esse risco de um crescimento grande de refugiados, ele é algo que chama bastante atenção, porque a Jordânia é um país que faz fronteira com Israel e que historicamente atua na mediação das relações entre o país e o mundo árabe. O risco, segundo o embaixador, é que se repita o que os palestinos chamam de Al-Nakba, ou, em português, a grande catástrofe. Isso remete a 1948, quando o Estado de Israel foi criado durante a Primeira Guerra entre os países árabes e o Estado de Israel. Naquela ocasião ali, no final da década de 40, cerca de 700 mil palestinos tiveram que sair de casa. Hoje, sem contar o conflito que está rolando agora, já são quase 6 milhões de refugiados. Para o embaixador do Brasil na Jordânia, o impacto daquele movimento ainda é severamente sentido e uma nova migração em massa seria como cruzar uma linha vermelha nas relações entre os países ali no Oriente Médio. Segundo o diplomata, os esforços da Jordânia têm sido de manter o conflito circunscrito à faixa de Gaza e aliviar essa crise humanitária gravíssima que há na região, pelo menos desde 2007, esse agravamento, quando foi imposto um bloqueio ali aos palestinos na faixa de Gaza. Nesse momento, segundo o embaixador do Brasil na Jordânia, o mundo inteiro está avaliando as possibilidades de um conflito generalizado. Para o embaixador, se trata da maior crise geopolítica no mundo desde a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Mas um crescimento das áreas de tensão ali não interessa a, obviamente, nenhuma das partes envolvidas em virtude do impacto econômico, cultural e, claro, as perdas de vidas que já estão acontecendo ali em toda a região. Esse êxodo, Elisa, de palestinos, né, pelo que o embaixador teve um tempo ali longo para me explicar o que foi que aconteceu, o que dá para entender é que ele está na raiz de todo esse conflito. Quando o Estado de Israel foi criado, ali em 1948, no final da década de 40, teve uma primeira guerra árabe-israelense que provocou uma saída maciça de palestinos do seu território, desse território que passou a ser disputado, Jerusalém foi dividida, tudo isso remete ao final da década de 40. E o que o embaixador está chamando a atenção agora é de que Israel, quando determinou, né, que os moradores ali da faixa de Gaza saíssem de suas casas, não fez o cálculo, que é um cálculo, né, que precisa ser feito, o seguinte: e o dia seguinte, eles vão voltar algum dia para as suas casas ou será responsabilidade de outros países da região ficar com esses palestinos como refugiados? E aí, para ter uma ideia, a Jordânia, que é um país de maioria árabe, que faz fronteira com Israel, tem 10 campos de refugiados já. De palestinos, 70% da sua população tem ascendência palestina. Então você cria mais um problema, né? Uma nação que não tem um Estado, são pessoas que não têm o seu próprio Estado. E esse conflito, no médio e longo prazo dele, quando ele vier a terminar, essas pessoas que já saíram de lá, o que vai se fazer com elas? Esse é o alerta dessa conversa que eu tive com o embaixador. E territorialmente, a gente está falando, o país que mais faz fronteira com Israel é a Jordânia, né? Você tem um território
território gigantesco de fronteira, depois, na sequência, vem o Egito. Só uma dúvida, Leandro, você que conversou com o embaixador, ele chegou a comentar se brasileiros estão indo para lá, se ele está fazendo contato com brasileiros que estão em Israel ou estão nos territórios palestinos? Então, ele está acompanhando junto com as outras embaixadas ali da região, né? O embaixador do Brasil na Síria, o embaixador do Brasil no Egito, no Líbano, todo mundo está bastante atento, se comunicando, né? Na Jordânia vivem poucos brasileiros, ele até me passou a quantidade ali, são cerca de 4 mil brasileiros que vivem na Jordânia. Não tem ainda um alerta para que essas pessoas mudem de lugar. Ali, o que ele chama a atenção com um problema maior, né, que pode se agravar o conflito, não é necessariamente entre Israel e Jordânia, que a fronteira é aberta, é inclusive turística a passagem de Israel para a Jordânia, mas o que ele chama a atenção é que pode acontecer na outra região ali dentro do Estado de Israel, que é a Cisjordânia, que é esse conflito. Sai da onde ele está circunscrito, que é o sul de Israel, e vai para a Cisjordânia, aí você tem um agravamento do cenário em todo o país, com risco grande para o Oriente Médio. Então, é claro, a embaixada acompanha objetivamente a situação dos brasileiros, mas sem nenhum tipo de alerta ainda de que algo mais grave está acontecendo com os brasileiros que moram na Jordânia e, obviamente, quem está mais ligado, né, à questão ali dos brasileiros é a Embaixada do Brasil no Egito, no Líbano, onde tem muitos brasileiros também, e, obviamente, a representação do nosso país ali em Ramala, né, que é a representação na Cisjordânia, que são os que estão mais atentos ali ao que está acontecendo. Você não pode se opor a oferecer ajuda, mas, ao mesmo tempo, como é que você vai receber todo mundo? Há uma crise humanitária que tem ocorrido diante dessas imagens que vocês têm visto o tempo inteiro. Leandro, daqui a pouco a gente conversa de novo. Leandro Rezende, que entrou em contato, então, com o embaixador do Brasil na Jordânia.